Olá, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre a definição e os tipos de predicado. De acordo com algumas gramáticas, a gente vê alguns conceitos, alguns simples, outros um pouco incompletos, mas a gente vai ficar exatamente com esses daqui, porque durante a prática vai ser mais fácil de vocês entenderem. Então, define-se como predicado tudo aquilo que se diz ou que se declara sobre o sujeito, ou tudo aquilo que se informa sobre o sujeito, que é o termo com o qual o verbo concorda. Então, veja bem, aqui no predicado, então a gente sempre vai estar concordando com o sujeito e se fala sobre tudo aquilo que se diz sobre ele. Os predicados contêm necessariamente um verbo. No entanto, seu núcleo pode ser formado por um verbo, um nome, ou pode ser também formado pela combinação de um verbo com um nome também, que é isso que nós vamos ver mais na frente. No entanto, antes de a gente entrar exatamente na classificação do predicado, é interessante a gente observar qual o comportamento do verbo, né, no predicado. Então, em todo predicado existe necessariamente um verbo ou uma locução verbal. Essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Mas, de acordo com a importância do verbo, devemos considerar dois grupos distintos, que são os verbos nocionais e os verbos não nocionais. Então, os verbos nocionais são aqueles que indicam ação, atuando sempre como núcleo do predicado. Esses seriam os verbos nocionais. Os não nocionais são aqueles que indicam o estado de ser do sujeito. Mas não se preocupe muito com essas palavras nocionais e não nocionais, porque vocês vão entender através dos exemplos também. Os verbos nocionais são os que exprimem processo, indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo, atividade mental, etc. Existem verbos, esses verbos aqui, eles são sempre núcleo do predicado em que aparece. Então, veja bem, é aquelas que realmente faz uma ação, acontecer, desejar, considerar, pensar, suceder, julgar, querer. Então, sempre tem uma ação. Esse a gente vai chamar sempre de nocionais. Os não nocionais, para que a gente possa saber a diferença, basta a gente entender que se trata dos verbos de ligação. São que exprimem estado. Esses verbos sempre fazem parte do predicado, mas jamais eles atuam como núcleo. Então, veja, é a questão ser, estar, permanecer, andar, ficar, persistir. Vale salientar aqui que muitas vezes é necessário a gente ver o contexto do verbo, antes de fazer uma tabelinha dizendo aqui estão os verbos nocionais e aqui estão os verbos de ligação. Veja o contexto em que se encontra, porque a língua ela é falada e a partir do momento em que se cria um significante para ela, a gente pode utilizar o verbo com outro sentido. Vamos ver aqui o verbo andar. Andar é uma ação, certo? Se eu falo eu ando devagar, então aqui ele é nocional, porque está exprimindo ação. Agora, quando diz assim, eu ando triste, não significa dizer que eu estou caminhando, não. Eu posso estar parado, mas eu ando triste porque eu me encontro triste ultimamente, entendeu? Então é um outro sentido. Nesse caso aqui é um estado e não uma ação. Portanto, nessa segunda frase aqui, ele é não nocional. Vamos lá, os predicados eles são divididos em três grupos. O predicado nominal, o predicado verbal e o verbo nominal. O nominal é aquele que tem como núcleo um nome ou uma forma verbal, representado por um substantivo, adjetivo ou locução adjetiva. Trata-se do tipo de predicado em que ocorre o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Então veja bem, nominal, verbo de ligação. Verbo de ligação já sabemos que são os verbos não nocionais. Então veja bem, Alice continua sorrindo. Então a gente tem um sujeito, o verbo de ligação continua, e o predicativo do sujeito sorrindo, sendo que tudo que vem depois do sujeito é o que? Predicado nominal, que nesse caso está representado pelo verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito.
É interessante a gente notar que nem todos os verbos eles poderia concordar nessa frase exatamente como um verbo de ligação. Então, os principais que a gente tem na língua portuguesa é ser, estar, aparecer, ficar, tornar-se, continuar, andar, permanecer. Então, ele liga sempre a uma característica do sujeito, ele indica um estado, mas não necessariamente não é uma ação realizada, e nem ele vai ser parte do núcleo. Isso aí sempre é interessante a gente saber essa diferença. Então, os verbos de ligação e a transmissão de um estado. Então, a gente pode afirmar que os verbos de ligação são utilizados para indicar um estado ou as condições em que alguma coisa se encontra. Meu pai é trabalhador. Eu estou muito cansado. O entrevistado parece nervoso. Os alunos ficaram felizes. O professor anda cansado. A turma continua animada. Nesse verbo ligação, não necessariamente se pode olhar que ele não precisa mudar o tempo, o gênero, alguma coisa em relação ao predicado, né? Não o sujeito. Veja aqui, meu pai foi, está, era trabalhador. Então, pai trabalha, meu pai trabalhador vai estar sempre no mesmo, não vai mudar, né? Eu estou cansado, eu estive, né? Eu não estou, não interessa. Eu pareço cansado, pareço estar cansado, então isso aqui não vai mudar. Então, a ligação pode indicar um estado permanente. Felipe é feliz, Letícia vive triste. Permanente. Um estado transitório. Felipe está feliz, Letícia anda triste. Então é transitório. Amanhã muda tudo, pode mudar. Um estado aparente. Felipe parece feliz, Letícia parece triste. A continuidade de um estado. Felipe continua feliz, Letícia permanece triste. Um estado mutatório, que muda exatamente naquele momento em que se fala da ação. Felipe ficou feliz, Letícia se tornou triste. Então, a gente pegando a questão do Felipe, no site, nesse anterior, né, Felipe é feliz, está feliz, parece feliz. Então, veja bem, como eu falei, sempre a gente pode mudar a declaração, mas o sujeito, ele sempre está também combinando em relação ao predicado. Então, todas as declarações aqui, sempre ele está aqui em relação ao adjetivo feliz. Mas o que a gente coloca aqui, né, que a parte da transitividade, ela sempre vai acontecer, mas não muda a questão do sujeito com predicado. Predicado verbal. Esse tipo de predicado que exprime um fato, acontecimento ou ação tem por núcleo um verbo. Ele acompanha ou não de outros elementos. Muitas vezes ele em si só ele já não necessita de complemento para que tenha uma como é que se diz assim, uma ação completa, né? De acordo com a natureza desse núcleo, pode ser classificado como transitivo ou intransitivo. Então, aqui, né, as crianças correm pelo parque. Se eu disser as crianças correm, tá bom, né? Correr já é um ato, já sabe muito bem. Aqui está apenas dizendo aonde. Então a gente tem o núcleo predicado que corre, sujeito às crianças, né? E aí o predicado verbal formado realmente por tudo que vem depois do sujeito, corre pelo parque. Então eles são suficientes para sozinho representar a noção predicativa dos verbos intransitivos. Então veja que chove, não preciso falar mais nada. Posso até dizer que chove bastante, mas não necessita para explicar o que está acontecendo. O bebê nasceu, o ladrão fugiu, o vizinho suicidou, o barco virou e assim por diante. No entanto, nos verbos transitivos, eles requerem aqui para a integridade do predicado a presença de um ou mais termos que lhe completam a compreensão. Então, quando eu digo o professor procurou, alguém vai perguntar, procurou o quê? Minha mãe comprou. O quê? O policial encontrou. O quê? Então, precisa de um complemento.
A enfermeira acudiu. Quem acude, acude alguém. Então acudiu a quem? Meu chefe aludiu. Aludiu a quem? E nesses dois últimos casos aqui, que o carteiro entregou. Não basta dizer que o carteiro entregou a encomenda. O carteiro entregou a encomenda, é a função dele entregar. Mas entregou a quem? Então, o que e a quem precisa nesse caso? Minha irmã pediu. O que a quem? Então, precisa de mais de um complemento. O predicado verbo nominal, então, ele possui dois núcleos, que seria expresso por um verbo, que pode ser transitivo direto ou indireto, e outro indicado por um nome, também chamado de predicativo. Então, é aqui o predicado verbo nominal, ele, por representar a fusão, né, do predicado verbal com o predicado nominal, possui duas funções distintas. Exprime o fato e encerra a definição de um ser. Então, veja aqui, por exemplo, predicativo se refere ao sujeito da oração. O ônibus chegou atrasado. Se eu disser que o ônibus chegou, tudo bem, está completo, tal, mas ele chegou atrasado. Então aqui, os elementos resultantes da decomposição da frase. A gente tem duas situações aqui, duas informações. Primeiro, que o ônibus chegou. Segundo, que o ônibus estava atrasado. Né? Então esse ônibus estava atrasado, então está dentro, a gente junta e fica, o ônibus chegou atrasado. O predicativo se refere ao objeto direto. Então, o IFRN elegeu José Arnóbio reitor. Então, entre duas orações que a gente tem aqui, a gente tem duas informações interessantes. Primeiro, o IFRN elegeu José Arnóbio. E José Arnóbio ficou reitor, a partir do momento que ele foi eleito o IFRN. Então, essas duas informações, elas estão praticamente juntas dentro de uma mesma oração. O predicativo raramente se refere a um objeto indireto. Raramente, mas pode, porque olha, as pessoas lhe chamavam de herói. Então o predicativo herói, ele se refere ao objeto indireto, lhe. O predicativo pode vir precedido de uma preposição, de, em, para, por, da palavra como, ou de uma locução prepositiva. Então veja esses exemplos aqui. Ele fingiu-se de morto. O sapo foi transformado em príncipe. Todos o tratavam como o general. Os colegas sempre o tiveram por intelectual. Isso aqui dá o exemplo exatamente dessas preposições, da necessidade. Então, resumindo, aqui a gente sabe três coisas bem interessantes. Primeiro, o predicado é um dos termos essenciais da oração, assim como o sujeito também. O predicado pode ser definido como tudo aquilo que se diz ou que se declara sobre o sujeito, ou tudo aquilo que se informa sobre o sujeito, que é o termo com o qual o verbo concorda. A gente já viu isso aí, né? Então ele sempre vai concordar com o verbo. O predicado pode ser nominal,